Olá pessoal, bem-vindos ao Acredcast. Nós estamos aqui em mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre modalidades esportivas e o papel das modalidades na reinserção social, na reabilitação e também na vida das pessoas que estão aqui, que a propósito são atletas de elite aqui com a gente, dos quais temos forte admiração, amizade e orgulho. E somos puxa-saco, obviamente, não precisa nem, acho que ficou declarado aqui. Sou a Natália Padula e tô aqui para bater esse papo hoje com o pessoal. Então, vou pedir só para todo mundo se apresentar um pouco, para todo mundo estar familiarizado, quem é quem, inclusive Dona Roberta, que muita gente já conhece. Vai lá, Rô. Eu começo então, eu sou a Roberta, sou profissional de educação física, acompanho um pouco da rotina dos meninos, tanto no esporte quanto aqui no Acreditando, na rotina de treino deles. E vou, junto com a Natália aqui, tentar conduzir essa conversa com eles para a gente tirar o máximo possível das informações que a gente quer trazer hoje. Quem sabe algumas coisas assim polêmicas, a gente pode tentar sugar alguma coisa extra que não estava previsto nesse roteiro longo que a gente preparou para hoje, né? Então, esse roteiro detalhado que está aqui. Sempre sai, né? Polêmica sempre sai, alguma fofoca. Vai dar briga. Mas, Rafa, fala um pouquinho, apresenta aí, pessoal. Meu nome é Rafael, sou atleta do Acreditando e atleta de Para-Jiu-Jitsu há mais ou menos 4 anos. E até então venho construindo a minha trajetória no Para-Jiu-Jitsu e tenho certeza que tenho muito a acrescentar para todos vocês. Show. E aí, Lucas? Meu nome é Lucas Junqueira, sou atleta de rugby em cadeira de rodas, parceiro do Acreditando, sempre me deram muito apoio, me ajudaram, fizeram toda a minha preparação física para a Paralimpíada 2016, então é um prazer estar aqui hoje, tendo esse bate-papo com todos. E eu juro que eu não pedi que eles falassem isso, tá? Isso aí foi por conta deles mesmo, mas podem continuar falando bem da gente, tá ótimo, na verdade, né? Tá tudo bem. Mas, bom, gente, a ideia é realmente a gente falar um pouco, né, da vida de vocês e de tudo que vocês têm construído e que vocês têm feito nessa carreira, né, do esporte. E para que as pessoas entendam, né, o potencial que o esporte tem no processo de reabilitação, no processo de reinserção social, no processo de ser ativo, né, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, a gente fala muito de reinserção social, reabilitação, mas eu acho que assim, é você ser um ser ativo, que... De qualquer maneira. Exato, que se você tem ali um gosto por uma modalidade jogar esportiva, bolinha de gude que seja. se é algo que você gosta, ou por que não, sabe? E como fazer isso, que eu acho que também tem um outro lado, e a gente pode conversar isso depois também, de pessoas que gostariam de entender mais sobre as modalidades e às vezes não conseguem acesso a isso, né? Isso eu acho que é uma outra questão que a gente tem. Mas vamos começar aí mais ou menos numa sequência. Lucas, conta um pouco pra gente de como é sua vida dentro da modalidade esportiva, qual é a tua modalidade, né? Okay. Conta um pouco pra gente sobre isso. Bem, conheci o rugby no início de lesão já, sofri um acidente de mergulho em 2009, bati a cabeça no banco de areia, fraturei a cervical. Sabia disso já? Não sabia. Fiquei interessado que foi, nossa, caramba. Bati a cabeça ali, cervical, em 2009. E, bem, não sabia o que era uma lesão medular, o que era... vi até na televisão, fulano quebrou a coluna. Eu falei, que pena, né? Tem que engessar. Né? Tinha ideia, né? Da cascata de... Não, e daí quando eu sofri o acidente... Fiquei consciente lá o tempo todo, de barriga para baixo, não conseguia mexer nada. Falei, o que aconteceu, né? Até que uma onda, uma marolinha assim, bateu em mim, me virou de barriga para cima, consegui respirar. Falei assim, aconteceu alguma coisa. Daí a galera me tirou da água lá, fiz a cirurgia no pescoço, fui fazer a reabilitação e ali na reabilitação me abriram um leque incrível assim, de esportes, de modalidades que poderia participar. Eu era muito ativo já antes da lesão, sempre gostei de esporte e conheci natação, bote, tênis de mesa, tênis de quadro, basquete. Antes eu conhecia mais só basquete e natação, era o que mais passava na televisão na época, né? Quanto tempo de lesão, Lucas? 13 anos. 13 anos? E daí, quando eu vi esgrima em cadeira de rodas, eu falei, caramba, tem de tudo, né? E foi quando eu conheci o rugby. O rugby surgiu em 77 no Canadá por um grupo de tetraplégicos, assim, que não tinha muita oportunidade em outras modalidades. Aí criaram uma modalidade para esse público.
E quando eu assisti um documentário chamado Motherball, que é um documentário que fala sobre a lesão medular, tetraplegia e o rugby em cadeira de rodas, eu falei, cara, é isso. Né? E, eu tava assim, ó, sem mexer nada. Falei, mãe, eu vou jogar isso daí. Minha mãe falou assim, vai, filho, vai Mas sim. é engraçado porque quando a gente fala em rugby, as pessoas não imaginam, não visualizam. E eu, para falar a verdade, antes mesmo de ver vocês nas práticas esportivas, também não conseguia ligar uma coisa na outra, ou visualizar. Rugby na cadeira de rodas para tetras, né? A maior parte do time são tetras. Como que isso funciona? É muito, muito longe para quem nunca viu ou para quem não faz ideia, né? Mas aí a gente entra na questão da classificação funcional. Né? Tem tetras que realmente não conseguem jogar, né? Não tem a musculatura ativa necessária ali para o mínimo, né? Então tem outras modalidades, como bocha, por exemplo, né? Tem outras modalidades que a pessoa consegue praticar. E no rugby tem tetra, eu sou o mais baixo, né? A minha lesão é mais alta, sou mais comprometido, até tetra que recuperou movimento de pernas, de braços, de dedos. A pessoa recuperou bastante coisa, assim, né? Deixa eu te perguntar, Lucas. Que nem no Jiu-Jitsu são mais de 20 classes, né? E no rugby, pelo que eu entendi, você sendo um tetra, eu que tenho menos movimentos nos membros superiores, existem estratégias para que não precisa pegar a bola exatamente. Pode ter estratégia de tampar, de fechar um cadeirante para ele não chegar até o outro. Acho que também é válido falar que não precisa ser ativo. Pode ser uma lesão medular mais alta que nem a minha, que tem outras estratégias, né? Sim. No rugby a gente tem classificação funcional. Cada atleta... O esporte paralímpico é dessa forma, né? As pessoas passam por uma classificação funcional para ficar mais justo, né? Mais justo a competição. No rugby, como é um esporte coletivo, eles fazem uma classificação que vai de 0,5 a 3,5. Então, eles fazem todo um teste de TO, FISO, educador físico. Eles fazem um curso de classificação, daí eles estão hábeis ali para fazer essa classificação funcional. Daí faz alguns exercícios de testes de força, para saber o que a pessoa tem preservado ou não, e a partir disso ela consegue dar uma classificação. Então, não somos todos iguais, né? Nós, como seres humanos, já somos diferentes. Total. E lesão, então, né? Então, assim, são lesões específico, né? São lesões parecidas, né? Então, eles conseguem classificar. E daí, na soma dos 4 atletas que entram em quadra, não pode passar de 8 pontos. Né? E então tem toda a questão de estratégia. Né? O rugby tem bastante contato, mas o contato ele é um recurso para você conseguir um turnover, conseguir uma posse de bola. Muitas pessoas ficam impactadas com o contato. Atletas novos gostam bastante do contato, né? Mas o contato em si é mais um recurso ali, depende muito da estratégia, né? Mas talvez eu acho que a grande diferença entre esportes, modalidades individuais e as coletivas é que o coletivo é a somatória do ponto do grupo ali. Diferente do Rafa, que vai para uma classificação funcional que tem que ser igual ao adversário dele e que vai se enquadrar ali, os dois são equivalentes. Vocês têm que ser equivalentes no grupo, né? Um grupo tem que ser equivalente ao outro, assim, na pontuação. A soma dos 4 atletas não pode passar de 8 pontos. O outro time também tem essa obrigação. O que dá para alterar são o line que eles vão colocar. Então, a gente pode colocar um 3,5, que é um cara muito funcional, um meio ponto, um 2,5 e um 1,5. Tem um line assim. Pode ter um line mais balanceado, mas tem um line, por exemplo, que é 3,5, 3,5, meio ponto, meio ponto. Então, tu coloca 2 caras muito funcionais e 2 pontos baixos de bloqueadores, assim. Então, depende muito da estratégia, assim, do time que você tem. São 12 atletas, então dá para fazer aí, dependendo de uma convocação, você tem uns 3, 4 lineups que você consegue trocar durante o jogo. Então o rugby mexeu comigo desde o início da lesão. Quando eu vi, eu falei assim, é isso, gosto de esporte de contato, gosto de esporte coletivo. Participei de outras modalidades, mas quando foi que eu precisei escolher, né, começou a conflitar ali a agenda de campeonatos, eu falei assim, não, vou pro rugby, quero rugby. E aí comecei a me dedicar 100%. E quando você começou, você tinha bastante movimento que você tinha hoje?
Bastante Não. assim, né? Os funcionais. Eu tinha bastante movimento, bíceps e extensor. Que é Não. pela classificação que você tem hoje, é isso que... E você buscou pode. isso ou você já via que tinha isso? Eu já tinha, né, bíceps, extensor é o que a gente mais tem ali. Mas o rugby em si é uma modalidade que te força a ter mais resistência, que te força a ter mais força. É uma modalidade coletiva que te ajuda, te empurra um pouco mais a buscar mais independência. Meu primeiro campeonato internacional foi em 2010 no México. Daí eu comecei a olhar ali Estados Unidos, Canadá, os atletas da mesma classificação que eu, fazendo um monte de coisa assim, eu falei assim, pô, mano, Vou buscar. é a mesma coisa, parecida com a minha, eu vou tentar fazer também. E aí você começa a tentar se aventurar um pouco. A alma do esporte é isso, né? Que é gostoso. Uns minutos antes de começar o podcast, a gente estava ajustando a posição aqui dos dois na cadeira e tudo mais, né, para alinhar aqui. E a gente estava falando da tua habilidade na cadeira, né? Porque assim, você foi, voltou, empinou, virou a cadeira, não sei o que, é uma habilidade que poucas pessoas com o teu nível de lesão têm, essa é a verdade. Mas uma coisa que a gente sempre, assim, discutiu, uma coisa que no começo impactava um pouco a gente, é que algumas melhoras funcionais são bem-vindas ou não dentro de uma modalidade esportiva, né? Porque dependendo da melhora funcional, ok, você tem uma melhora importante no teu desempenho no jogo, mas dependendo da melhora, você pode mudar de classificação e que talvez isso não seja vantajoso. Isso para quem trabalha com o lado de cá, que a gente sempre quer melhora física, melhora funcional, isso dá um nó na nossa cabeça. A gente fala, mas como assim não é bem-vinda essa melhora, essa mudança funcional, né? A gente chega a ficar incomodado, assim. É que, por exemplo, o Lucas ele tem uma lesão medular C6, né? C5, C6. Então ele tem um movimento funcional de bíceps e de extensores de punho. Se você tivesse movimento de tríceps, já subiria a sua pontuação. Sim. Se tivesse força de tríceps. Sim. Então, às vezes, é uma pessoa que a gente tá vendo, vamos ganhar o tríceps dela, mas se a tem gente... uma resposta ali, Se a gente fizer ele ganhar o tríceps, ele pode mudar muito a classificação dele no esporte, o que talvez não seja bom, ainda mais, principalmente em modalidade, acho que individual. Que você muda muito o nível dos outros concorrentes, né? E para quem é Existe atleta muito com isso. decisão de vida, né? Assim, você não é só que você pratica uma modalidade esportiva por hobby. Acho que é diferente. Se for por hobby, ok, né? Mas não, é sua vida profissional, é ser A atleta. gente teve um caso recentemente no DER Brasil, né? Nadador, que saiu do Paralímpico, né? Não se encaixou mais na classificação dele. Ele melhorou. Eles avaliaram lá que não entraria mais na classificação e ele saiu do movimento paralímpico, não compete mais. Por conta disso, exatamente. Por conta disso. E é meio louco para quem tá do lado de cá, né? Trabalhando o tempo todo buscando, qual é o nosso próximo objetivo funcional, que a gente quer melhorar agora, né? Isso é muito louco porque atletas têm essa visão, né? Tem muitas vezes o técnico tem que frear, o preparador físico tem que frear. O cara tá ali morrendo, mas não, eu aguento, não, eu vou, não sei o quê. E geralmente tem que vir alguém de fora. Então o profissional de saúde pira, né? Com algumas coisas que a gente vai fazendo por conta de esporte, né? Seja a própria questão da cadeira, tudo mais. É o que você falou. Tem muitas pessoas que buscam funcionalidade, outras pessoas buscam uma melhor qualidade de vida ou ter mais saúde, tudo mais. Rendimento numa modalidade esportiva. E a gente sabe que alto rendimento não é nada saudável, né? Ô, Rafa, fala um pouco da sua vivência no Giro pra gente. Cara, falar um pouquinho do acidente que o Lucas falou. Eu sofri um acidente de moto, tava... Bem devagarinho. Uma moto pequenininha, uma CBR 1000, 1000 cilindradas, tava 200 por hora. E eu tava fazendo uma curva para a esquerda, que a gente sempre faz a curva com o joelho no chão, para poder ter a moto no nosso controle. Só que eu tava fazendo a curva e tinha pessoas do meu lado fazendo a curva junto, tinham 7 motos. E para que eu quisesse passar eles, eu teria que passar por fora. Só que o meu por fora foi meio imprudente. Que tinha um carro a 90 por hora e o carro a 90 por hora tá parado pra gente. Ou eu batia no carro, ou eu pegava meu amigo da esquerda. Então eu freiei na moto e a moto subiu e foi direto pro guarda-reio. Eu tive o efeito chicote
e já caí na moto, já sem movimento nenhum, já não entendendo mais nada, porque eu não tava levantando, mas todo momento acordado. E até então eu já pensei, já passou um filme, putz, deu merda. Acabei com a minha vida. Mas até então, né, é aquele negócio, eu sempre fui competidor, eu já treinava jiu-jitsu há 7 anos, então vem aquele espírito, tipo, mano, não vou baixar a cabeça, não vou. Pode acontecer qualquer coisa, mas eu vou pra cima. Até então, fiz a mesma cirurgia que você, aqui na frente da... como que chama a cirurgia? Artrodese. Exatamente. De C4, nível alto, né? C3 ou C4. Agora eu não sei, que a gente conversou aquele dia, e eu não sei dizer se é C3 ou C4. Mas, na UTI eu já estava sem movimento algum, 0 pescoço, até embaixo. Até que no 7º dia eu orei a Deus e falei assim, meu Deus, que tanto sofrimento, me dá um motivo para estar nessa situação. E quando eu passei o dia orando tudo, no dia seguinte minha perna começou, eu fiz tanta força no pé que ele começou a mexer. Eu falei, meu Deus, algum propósito tem para isso. E até então eu achei que ser paraplégico, na época, né, a gente resume tudo, a gente não sabe o que é tetra e nem para, então a gente fala que tudo é paraplégico. E eu me vi naquela situação, apertei minha mãe e falou assim, não filho, tá tudo bem, tudo vai melhorar. E depois de um mês eu tava entendendo como funcionava. Eu olhava pra cadeirante antes, eu falava, Jesus, eu naquela situação jamais eu quero estar. E eu me vi naquela situação, as pessoas te olhando por fora, e tipo, olhava de rabo de olho, eu falei assim, olha só como são as coisas, né? A gente não imagina o quanto é difícil pra gente que tá ali sem não ser visto. E o jiu-jitsu nunca saiu do meu corpo, e eu falei assim, eu vou tentar me jogar nesse negócio, nesse tatame aí, ver o que dá. E foi aquilo, assim, tinha o cheiro do tatame, o kimono em mim, eu falei assim, vou ter que tentar. A orelha tava com mesmo saudade, a orelha do tatame, né? A orelhinha dele tava ficando lisa, tava ficando macia. E aí, com 6 meses de lesão, eu fui pra minha primeira competição, sentei, caí, e o cara veio pra cima me atropelando. Eu falei, meu Deus, acho que eu não quero isso nunca mais pra minha vida. Você foi pra competição depois de 6 meses de lesão? Foi. E, cara, foi a pior coisa da minha vida. Jamais eu quero voltar nisso daqui. Que da hora. Foi pro atropelamento, exatamente, né? Você foi pra realmente... E aí que eu sentei com o pessoal... acidente foi fichinha, deixa eu ir pra uma luta ali, não sair na mão com o cara ali. Mais ou menos isso. Sentei com o pessoal da Acreditando, do Luci Montoro, e falei, gente, quero tentar fazer alguma coisa que dê certo. Aí montamos estratégias, vimos que eu conseguia ficar de joelho, viu que eu tinha... Essa mão esquerda aqui eu não tinha nada. Eu fui, sabe quando eu tava te falando? Foi criando força, foi tendo movimentação. Então, o esporte mesmo me fez ter essa vontade de querer lutar. Então, acho que algumas coisas... Né? Eu acho que tem muito a ver com o propósito. A gente vê muito isso, que tem pessoas que a gente tenta recuperar a pessoa, mas ela não tem um objetivo específico. Porque eu não conheço o esporte. Antes, eu não sei se é antes ou se é depois. Mas pra mim foi fundamental ter esses 7 anos de jiu-jitsu pra falar, mano, eu era competidor, por que eu não posso agora batalhar pela minha lesão? E eu vi as pessoas lá de fora, isso não é nada pra gente perto do que vocês são. E é verdade mesmo. O pessoal lá fora, eles choram muito por causa de... tá frio hoje, não vou na academia. Cara, impossível olhar pra gente e não ver que é possível muita coisa, sabe? E o jiu-jitsu foi fundamental pra mim. Eu sou o nível mais baixo do para-jiu-jitsu, então minha classificação funcional é K4. É a lesão que menos tem mobilidade. Mas tem gente já vendo possibilidades, então tem gente tendo a lesão, infelizmente, mas consegue se recuperar porque sabe que tem um tetraplégico lá se enfiando no meio dos outros. Então, como que é a classificação do jiu-jitsu? Cara, para jiu-jitsu? No para jiu-jitsu, assim, cadeirante abrange tipo, um monte de lesão, não só medular, como tem outras, acho que é mielomelite. Esse é que a Natália fala. Mielomelingocele. Então, assim, não é só os lesionados medular. Então,
cada lesão, tipo a C4 nível alto, tem C1, K1, K2, K3 e K4. A minha é K4, por conta das limitações. K1 já é essas que eles falaram aí, que eu não sei, não falo o nome. Mielomeningocele. Exato. E cada um luta com o que está mais próximo. No meu caso, o K4 não existe ainda lesão de C4, vamos dizer assim. Então eu luto com K3, K2. K3 seria qual lesão? Ô, Rafa, é pela quantidade de membros comprometidos que geralmente as classificações elas abrangem a quantidade de membros comprometidos, né? Na natação devem ser os 4 membros. Devem ser os 4 membros, porque tem comprometimento de membro superior e membro inferior. Eu sou o quê? K5? Você. Então, não dá. Eu precisaria te avaliar para saber, mas por você ter esses seus braços. Você seria um K4, o Rafa um K5, na verdade. Você né? lutaria comigo. Você lutaria comigo. Mas o Rafa tem membro inferior forte, né? Eu tô falando que eu seria bem abaixo, porque K5 tá abaixo de K4. Não, mas não tem K5 ainda. Então eu vou criar a modalidade K5. Fechou, é isso mesmo. Eu ia falar que K seria C, mas você tem certeza que você vai querer ir pro tatame com o Rafa? Por isso que eu tô mudando minha classificação já. Olha aí, tá vendo? Não sou K4, sou K5. Você fica sentado normal ou você cai? Você fica pra caramba. Você cai? Pra caramba. Porque eu, quando eu sento em tatame... A conversa é ótima, né? Se Mas por assoprar, acaso você cai ou você fica sentado, né? Mas é porque eu vejo os cadeirantes, eles colocam a cabeça no chão. Eu falei, mano, como isso, cara? Eu não consigo nem ficar sentado. Eu já, antes da lesão, já era meio que durinho, sabe? Eu não tinha muito alongamento. Então talvez eu já tenha essa genética, meio dura. Mas eu acho que o que é curioso do seu caso é que você tem uma lesão medular diferente, que é o que a gente chama de central core, que apesar de ser uma lesão muito alta, compromete mais membros superiores do que membros inferiores. Então, às vezes o pessoal vê foto e vídeo do Rafa, pô, mas o cara tá em pé, o cara tá ali andando, dando a lesão de vocês é muito diferente. E como que o cara não fica sentado? Não é possível, né? As pessoas, quem não conhece, tipo, não tem essa... E fica de pé, você tá fazendo musculação de perna. Eu falei assim, cara, calma, vamos lá. Eu acho que você queima o nosso filme. Você queima os cadeirantes, você tem que ser forte igual o Rafa. Tem que ter fé. É mais ou menos isso, imagina. Aprende com o Rafa, que você vai voltar a andar igual o Rafa. Meu sonho hoje é poder ter os braços fortes, não só pra lutar, mas pra ter uma independência, tomar um banho sozinho. A gente tava falando disso esses dias, né? Você falou ainda assim, poxa, eu não dimensionava o quão mais importante seriam os membros, tipo, os meus braços e as minhas mãos no meu dia a dia do que eu dar um passo, por exemplo. É um tetras-avessas, Isso é muito conversa de cadeirante, né, velho? Só que quem você prefere o tríceps ou a perna? Ou o dedinho. E um paraplégico... Se você pudesse escolher... Nossa, tipo... Você quer um tríceps ou um quadríceps? Sem as branquelas? Aqueles 2 policiais lá que você... Você prefere a Pamela Anderson? Pra quem vai a Pamela Anderson careca ou a Angelina Jolie sem um dente? Daí os cadeirantes do você prefere o tríceps pra conseguir transferir ou a mão pra conseguir pegar alguma coisa sem deixar cair? Não dá pra escolher os dois, né? E eu passei por isso esses dias que uma amiga veio me perguntar, mas cara, você tem força nas pernas. Eu queria ter essas pernas assim. Eu falei, calma filha, calma que... quem tem mãos prefere ter as pernas, quem tem pernas que prefere ter as mãos. Mas eu digo... Mas ninguém tem o topete de vocês dois. Isso aqui, você pode ver que assim, né? O topete do Groot. Não tem nem como, né? Groot. Então, vou procurar porque eu não conheço esse Groot ainda. E quem normalmente, cara, tem a sua independência melhor do que a gente. Você ainda é mais ativo do que eu. Você dirige e tudo mais. Mas eu tenho certeza que um dos seus sonhos é andar, não sei. Porque muitos paraplégicos falam isso pra mim, meu sonho é andar que nem você. Calma que eu sinto muita dor também, que é coisa que você não queria sentir. Eu aprendi, desde o início da lesão, que o que mais machucava, e isso aí a gente pode nem precisa pensar em lesão, mas se a gente levar pra vida assim, comparação. A gente se comparar com o outro, sempre vai ter alguém mais rico que você, sempre vai ter alguém mais pobre que você. Sempre que vai ter alguém com uma lesão assim, sempre... Então, eu no começo tinha muito... Poxa, eu tava no início de lesão, conheci um cara lá com 6 meses, tava andando de andador, falei assim, é ali que eu vou. Vou chegar ali e tudo mais. Pra passou lá, essa 5, direção. Passou 6 meses, 7, daí eu falei assim, caramba. Daí eu vi que não dependia de mim, né? O que dependia de mim era eu fazer o que eu
na época que eu tinha, né? Então, essa comparação, não só pela lesão, mas se comparar com outras pessoas também, eu acho que é algo muito frustrante. Você ver outras pessoas pode ser uma coisa que de alguma forma te motiva, mas em compensação pode resultar numa frustração muito grande, porque é isso, quem não compreende, né, que um processo desse é único, é individual, é de cada um, né, não depende de nível de lesão, de classificação, que ele é muito, né, específico de cada um, você pode se frustrar porque você fica esperando que você vai ser igual a pessoa e às vezes é muito errado para quem não tem uma lesão, às vezes o cara tá se sentindo mal, você fala, mas olha o outro, ele tá pior que você. É pior, é muito pior. Mas não isso, o né? seu problema é seu, é importante para você, né? Exato. Então, é muito errado a gente fazer isso. Eu e o Rafa, 2 lesões bem diferentes, né? Apesar de ser tetraplegia. Sim. Mas eu me adaptei, né, com os meus membros superiores e com o que eu tenho também. Sim. Né? Porque eu só tenho bíceps e extensor. Né? E você se adaptou com os músculos que você recuperou, que você tem ativo. Né? Então, a gente seguiu de maneira diferente. Então, acho que o mais importante aqui é a gente se adaptar com o que a gente tem. É buscar o potencial dentro da sua realidade, não da realidade do outro, né? Exato, assim, porque não faz sentido nenhum você ali. buscar a realidade do outro. E eu acho que o ambiente do esporte é um ambiente que favorece muito isso, né? Você consegue ver outras pessoas que estão em situações parecidas, vocês conseguem se ajudar ali, um ensinar estratégias para o outro. Eu acho que é um ambiente que é muito rico nesse sentido, assim, de você ver outras pessoas na mesma situação, né? Tem muito a ver com a disciplina também. A gente vê muita diferença, assim, quando a gente atua no dia a dia com pessoas que já tinham uma afinidade, né, física, ou participavam ou qualquer outra uma modalidade, ou que tinham uma rotina mais ativa, o processo de reabilitação em si, de motivação, de tudo, nossa, é outra coisa, assim, vocês têm uma disciplina muito diferente de pessoas que eram 100% sedentárias, ou que não têm gosto pela atividade física, pelo exercício físico ou por uma modalidade. Vocês são muito disciplinados. Nossa, outro dia a gente foi fazer um treino específico, o Rafa, que precisava de uma parte mental impressionante, assim, sabe? Agora não pense em nada. Agora concentra. Não é possível, assim. Fez funcionar, né? Assim, não tem nem como não relacionar a disciplina que vocês têm, né? Da rotina de vocês, de prática e de treino e de tudo isso, de foco, né? Isso eu vejo que é um ponto do esporte, né, Rafa? Esse nosso objetivo de alto rendimento. A gente precisou ir atrás disso. Sim, né? sem dúvida. Precisou ter disciplina para... Que nem o pessoal... eu lembro que no início de lesão, eu participei do campeonato, meu primeiro campeonato brasileiro de rugby, a gente ficou em 2º lugar, eu fiquei todo feliz, sabe? Mostrava, olha minha medalha, não sei o quê, as pessoas... Que legal, tem que sair de casa mesmo. Vai se ferrar, meu. Hoje em dia, batalhei para ganhar isso aqui. Hoje em dia, tipo, ganhei uma medalha, eu mostro para meia dúzia de pessoas ali, porque o esporte de alto rendimento, por isso que o esporte ele não se importa com quem você é. Se você tem deficiência, se você não tem, ele vai te cobrar o máximo do mesmo jeito. Ele tem as mesmas regras ali para todo mundo que tá com qualquer problema. A Olimpíada e a Olimpíada são 15 dias, a Paralimpíada são 15 dias depois, as mesmas quadras, a mesma estrutura, com a mesma alimentação, tudo, sabe? Então os dois lados o mesmo ambiente. Né? Então eu vejo que o esporte ele traz muito isso pra gente, de alto rendimento, a gente precisa desenvolver isso. Mas, por outro lado, né, eu jogo no Ronins, né, um clube aqui de São Paulo. O Ronins Squad Rugby é um time de rugby cadeira de rodas. Nós temos 21 atletas lá. Tem pessoas que querem alto rendimento e treinam pra caramba. Tem pessoas que estão ali por hobby, né? E tem pessoas que estão ali para ter um relacionamento com outras pessoas. E isso foi muito impactante para mim, porque assim, eu só queria alto rendimento, quero alto rendimento, só buscava alto rendimento para mim. Quando eu vi outras pessoas conseguindo usufruir do esporte dessa maneira, vamos falar aqui do Ed, do Valins, os caras moram no Grajaú, os caras vêm de trem, transporte público, demora 2 horas para chegar no treino, tem horas que eu tô deitando, treinei no CT, cheguei em casa, não sei o que, deitei, dormi, tá chegando mensagem, galera, acabei de chegar em casa, valeu pelo treino, sabe? E é uma pessoa que não quer alto rendimento,
né? Então, mas o esforço para participar daquela atividade, né? Exato. Para participar daquele O que ele está momento. buscando ali é isso. É essa participação com o grupo, essa troca com o grupo, né? Então, tem vários objetivos dentro do esporte, né? Então, alguns buscam alto rendimento, outros buscam alguma atividade física, questão de saúde, e outros buscam essa questão da própria inclusão e essa troca que é tão rica entre a gente, né? Que sofreu um acidente. O esporte reintegra, né? Transforma, né? Então, é uma grande possibilidade ali da pessoa se enquadrar de novo assim, na própria sociedade, sabe? Ô, Lucas, acho que falando aqui, eu fiz educação física, a Natália fez físio, nenhuma de nós entende do esporte de vocês. Não consigo treinar você no rugby, nem o Rafa no Gil. De que forma a gente, como profissional, pode contribuir para o esporte de vocês, para o rendimento de vocês? Então, que experiência vocês tiveram, tanto com uma área quanto com a outra aqui, que pode ajudar no desempenho do esporte de vocês? Não necessariamente o treino específico, né, da modalidade, mas como a gente conseguiria agregar como profissional para o rugby e para você, Rafa. O que vocês têm nessa vivência com a gente aqui? Pode começar. Acho que nada, né? Deu um Na verdade, vocês me pegaram Na verdade, hoje. então, muito obrigada pelo podcast de hoje. Eu A acho gente que não não representa tá coisa nada. alguma. Por mim, pode começar. Começa você, porque o Lucas fala muito, se ele começa, aí então. depois o Rafa já falou. Vamos dar uma alternada aqui, né? Olha, O o Lucas que, é o que um cara vocês do já ajudaram, podcast. na verdade, é... Inclusive, vocês já foram para o tatame comigo, então vocês sabem muito bem a dinâmica. E para mim, cara, é muito difícil vocês não saberem... Eu tenho que explicar alguma coisa a que não se importa com quem está lá dentro. Então, vocês conseguem fazer de uma forma... fazendo mesmo. A mesma coisa, falar, me ensina como faz, e não ir para a cadeira de rodas para poder ter essa vivência. Tem que ter vivência, não adianta. Tem que ter. E vocês conseguiram fazer isso já, dessa forma. Vocês foram para falar, nossa, o Rafa precisa disso, olha só como que é importante. Vocês chegaram a estudar comigo essa possibilidade. Então, eu acho que é na vivência mesmo, no dia a dia, para poder sentir na pele o que precisa. Senão... Mas acho que o ponto que eu queria chegar é esse, porque quando você vai pro treino da modalidade, o treino da modalidade ele é feito para a modalidade. Então eu vou fazer o Rafa conseguir desempenhar esse esporte, vou fazer o Lucas conseguir realizar esse esporte. É muito difícil, acho que durante o treino da modalidade eu parar, olhar pro Lucas e falar, pô, dá pra eu melhorar o controle de tronco desse cara pra ele ir melhor na modalidade. Isso é difícil da gente parar no meio do treino de modalidade e olhar para cada um e ver aquele potencial a mais, aquele um pouquinho a mais que a gente conseguiria. Então, eu acho que talvez a gente tá falando aqui de olhar mais para o indivíduo. Quando a gente faz uma preparação de vocês para o esporte sem estar dentro do esporte, a gente está olhando individualmente o que eu posso melhorar em você para quando você chegar no treino de esporte você estar melhor. E aí entra a parte da vivência. Não tenha dúvida, é a melhor parte porque você ali fala assim, mano, é difícil fazer isso que o Rafa faz, então vou tentar melhorar. Não adianta você olhar para o seu olhar clínico e não ter a sensibilidade de falar assim, Rafa, você consegue fazer tal coisa? Putz, será que eu consigo? Vamos lá. Você vai lá comigo no tatame e vê exatamente, o Rafa caiu dessa forma, não vai dar, tem que ser de outra. E aí, mesma coisa, eu acho que eu acredito que o Lucas é a mesma coisa. Sim. Sentar numa cadeira e ver de que forma que eu consigo passar a bola para ele e ele conseguir travar de alguma forma. Olhando e falar assim, amigão, vem cá, que nem técnico faz isso normalmente no futebol. Só que ele tá lá no dia a dia passando a bola pros jogadores. Acho que da minha forma é essa. Mas eu acho que a melhor dica, assim, se a gente pudesse dar alguma dica para fisioterapeutas, profissionais de educação física, profissionais da reabilitação no geral, porque pra gente é um desafio muito grande. Quando vocês chegaram aqui no nosso local de trabalho, né, no Acreditando pra Equipe, olha, eu treino, né, eu pratico, eu sou atleta do rugby. Pra mim é um mundo totalmente distante, assim, o que a Natália conhece de rugby? Nada, a gente foi aprender com você, eu fui aprender com você. Então, assim, olha, a primeira coisa, vamos sentar na cadeira do rugby. Vamos sentir como é a posição na cadeira, vamos sentir como é propulsionar essa cadeira, vamos entender qual é a sua demanda, mas vivenciando também. Assim como o Rafa, vamos pro chão, porque como que eu vou entender o que eu tenho que trabalhar com o Rafa se eu não entender a demanda dele durante essa prática, né?
Então... Por isso que tem tanta rampa que ninguém consegue subir, né? Exato. Porque a galera faz a rampa, assim, Sem agora saber beleza, agora medidas. senta Agora aqui na põe um cadeira, engenheiro lá e manda ele subir. senta na cadeira e tenta subir essa rampa aqui. Ô, meu agora. querido, estaciona esse carro aqui na faixa, na vaga específica, mas tira sua cadeira de roda sem ter espaço da Sem o faixa zebrada. é. Vê se você consegue com um carro bem coladinho sair do seu carro. Eu né? fazia isso, eu parava a moto na... Falar, essa vaga do cadeirante está aqui, eu vou pegar essa faixa zebrada e colocar a moto. E ia no banco, falei, mano, olha que responsabilidade, mas não é nossa. Eu acho que devia ter algo na escola que já tivesse essa educação. Porque a gente não vai saber nunca o que está acontecendo. Então, acho que é o que... Eu ainda falei pro Rafa. O jiu-jitsu é interessante já colocar a criança já com educação física no jiu-jitsu, porque melhora a autoestima, melhora um monte de coisa em relação a isso. Eu saí de depressão, eu tive mais foco, isso no jiu-jitsu antes do acidente. Então, assim, reeducar as pessoas, não só no esporte, mas também como o cadeirante que a gente estava falando. Para uma cadeira um carro perto do outro numa vaga, não tem como descer, e aí faz como, né? Aí voltando ao assunto que eu mudei um pouco de Não, Mas isso é não importante. só da questão da modalidade, mas o esporte em si, ele proporciona isso, né? Assim, psicologicamente, mano, você fazer uma atividade física, isso vai me ajudar bastante, questão de ansiedade, questão de sentimentos, de tristeza, né? Tem toda uma liberação de hormônios ali que ajuda muito, inclusive são recomendações de psicólogos para pessoas que estão com depressão, que estão com ansiedade. que não são lesão, pessoas normais. Isso, andam. pessoas rígidas, sem deficiência, Exato. que conseguem ter uma qualidade de vida justamente por isso, né? Mas bem, sobre a sua pergunta, Rô, Treino. eu acho que foi exatamente o que vocês falaram, assim, o primeiro ponto é estar aberto, sabe? Não sei, mas olha, deixa eu sentar, deixa eu ver como é que é. Pô, eu tenho a experiência com a Natália, com a Roberta, quando eu cheguei, quando eu fui treinar, não sabia que tinha esse envolvimento também com você. E, pô, foram estudar para jiu-jitsu com você. Exatamente. Meu, caramba. Então, você está aberto para... Não sou o detentor do conhecimento, tudo mais. Vem cá que eu... Não, está aberto para trocar uma ideia, porque é um relacionamento. Todo relacionamento tem essa troca, esse ganho. E depois, poxa, estudar sobre aquilo e ver, avaliar aquela pessoa como única, quais são as necessidades dela. Então, eu, assim, sou super feliz de estar aqui, de treinar aqui, porque sempre teve esse olhar para mim. Lucas, o que você precisa na quadra? Olha, eu preciso de velocidade, eu preciso de força, eu preciso de resistência. Tá bom, então vamos ver, você toca a cadeira como? Então, vários... Um olhar muito mais clínico do que Não, qualquer pessoa tem fosse Ter vários- ver. uma comunicação muito também assertiva com o pessoal que está lá na tua equipe da modalidade, né? Assim, no teu treinador, no pessoal que está do outro lado. Que é uma coisa que eu acho que a Rô sempre colocou dentro do Acreditando, essa importância de falar com os técnicos, de conversar com o preparador físico que está do lado de lá para agregar o trabalho que vai ser realizado. Daí acaba Porque sendo um senão trabalho isso- multidisciplinar. Exato, porque senão perde sentido. Às vezes está trabalhando uma coisa aqui, ou que está se repetindo lá e levando uma outro fadiga, ou objetivo. que está com... assim, que não está dentro do que é o objetivo do todo, A né? gente teve uma experiência muito legal com o Gui do tênis de mesa, Sim. que o técnico dele veio não acreditando, olha, Legal. esse aqui é um vídeo dele treinando com o encosto da cadeira assim, o encosto assim, eu precisava que ele melhorasse. O técnico dele passou muita coisa pra gente, assim, ele é Legal. muito legal. E o programa de treinamento foi 100% direcionado para isso, né? E aí a Assim, gente conseguiu, era legal ele fazer a preparação física dele no Centro Paralímpico. Aham. E aí eu vi um pouco da programação dele de musculação de lá, eu falei assim, tenta adaptar isso aqui, porque vai melhorar um pouco a postura dele aqui, melhorar um pouco os extensores, isso aqui eu faço aqui não acreditando. A gente montou o programa dele completinho, assim, entre a 360, gente né? e o preparo físico de lá ficou Global. global. E uma coisa que vocês estavam falando antes também, que a Rô sempre, né, colocou isso para a equipe aqui nos treinos, é que o esporte de alto rendimento, ele é altamente lesivo para qualquer atleta. Sim. Então também como a gente pode pensar nisso, né? Em Quando a gente vai prolongar a vida elaborar útil do o atleta, programa de né? treinamento para prolongar, para saúde, para prevenir lesões.
que são comuns às modalidades esportivas de vocês. A gente também tem que pensar nessa retaguarda do lado de cá. O que a gente pode fazer não só para melhorar o desempenho de vocês na modalidade, mas para prevenir lesões que são comuns e que pode afastar vocês dessa prática. Tem um relato comum de uma amiga nossa, físio daqui, ela já viu, a primeira vez que a gente viu o Lucas na cadeira, meu Deus, o encurtamento desse flexor de quadril, como vai ficar, porque ele fica horas nessa cadeira, né? E o joelho lá em cima, mas dá muito equilíbrio para você o joelho lá em cima, você fica com o centro de gravidade lá embaixo, tá perfeito, mas sai de lá, você tá dobradinho ainda, né? Então a gente precisa alongar muito. Então a físio olhou e falou, meu Deus, esse flexor, a gente tem que tentar ir equilibrando essas coisas, porque você tem que ficar na cadeira por esse tempo todo porque você tá treinando. Então, de alguma forma, eu tenho que tentar compensar isso. E tem motivo pelo qual você tá nessa posição na cadeira. Exato. Pro teu rendimento. Se você colocar numa cadeira normal, tipo, mais reto, você não consegue tocar, você não consegue nem ficar parado. Então, a minha escolha foi essa. Ou eu sento numa cadeira dessa e tenho mais dependência, ou sento numa cadeira completamente ideal para ficar por uma e tem alguém me empurrando. Sabe? Tipo, eu escolhi, assim, eu tive consciência. Eu sei que, né, é lesivo para mim e tudo mais, para minha saúde, mas por hora eu tô optando por isso. Estou feliz, dá licença. E ainda mais depois da lesão, né, Rafa? Meu corpo, minhas regras. Exatamente. Ainda mais depois da lesão, pô, eu lembro que sempre pratiquei esporte, sempre vi muitas coisas relacionadas a joelho. Pô, o Ronaldinho zoou o joelho. Eu sempre tive muito cuidado com o meu joelho. Aí, ó, tá inteirão hoje, ó. Tá zero bala. Zero, tá? Então, isso foi uma das coisas que mudou depois do acidente, né? A gente acaba sendo um pouco, pelo menos pra mim, sendo um pouco mais intenso em algumas coisas, que fala assim, não, é assim mesmo. Ah, mas tem esse, que tudo tem consequências, né? E não, as consequências são essas, tá bom. Mas do lado de cá também, nós como profissionais da reabilitação, assim, ok, é a sua escolha, é o que é mais funcional para você, né? É o que vai melhorar teu desempenho no dia a dia, na modalidade, beleza. Mas o que a gente pode fazer na outra parte do dia que pode dar uma equilibrada nisso? Isso é importante pra gente, né? É claro que você vem para um treino aqui... Nossa, eu tenho um caderninho cheio de anotação lá, da Roberta. Tentar fazer alongamento assim, alongamento, só alongamento justamente por conta disso, né? Porque por conta da posição, da postura, tem encurtamento. Mas você tentar contrabalancear, né? De outras formas. Para você ter um bom rendimento por mais tempo também, né? Acho que é importante isso. O que a gente estava falando esses dias? Que você falou, vai lá, se arrebenta e a gente vai tentando arrumar. Mas a gente vai tentando... porque alto rendimento a gente treina pra caramba, né? Daí a Roberta falou assim, ó, vai. É inevitável. Vai, que depois que você vai voltar tudo arrebentado, a gente conserta. Pode vir, a gente cuida. O Ale conserta lá na... eu ia até fazer uma pergunta sobre isso, assim... para cada um de vocês, né? Se vocês têm alguma dor mais física, não vamos falar aí de dores. Escolhe só 3, tá? Tá bom, pode deixar. pra se citar. você puder, pode citar uma de 10, assim, mas assim, dor e o impacto disso na prática de vocês e como vocês administram. Inverte agora, então começa o Lucas. Acabei de falar, quer falar você? Fala. Não, pode ser, porque a minha... Cara, eu tenho puxar aqui a minha lista. muita dor. Qual cadeirante não tem dor? Ainda mais com o esporte, né? O meu é contato, o seu também é muito contato. Mas o meu, depois de um treino não acreditando, cara, eu falo que eu vou lembrar dos profissionais uma semana depois, porque eu tenho muita dor nas pernas. É incrível que pareça, eu sou tetra, eu não era pra mexer as pernas, mas eu tenho força. Nossa, que inveja. Eu queria meu sonho era ter as mãos e as minhas pernas são muito doloridas por conta dos exercícios, não só as dores físicas, mas também a nossa dor neuropática, né? Que o meu vem do pescoço até o pé. Eu sinto minhas dores neuropáticas como se eu tivesse ficado no sol lá o dia inteiro e o dia inteiro ardendo. Essas são as minhas dores. Agora, em relação à melhoria, eu não sei o que fazer mais, porque é crônica, parece. Porque eu já deixei ele lá, falar, deixa as dores lá, porque ou você continua fazendo o seu esporte, ou você vai lá ficar sofrendo, chorando as pitangas por causa das dores. É igual a deficiência, né? Tem que lidar com ela todo dia. Não tem dúvida. Não tem como mudar, tá lá, ou você aceita de uma forma, ou você vai ficar na sua cama. Talvez seja ressignificar, né? O que é essa dor, assim, na tua vida. Exato. Tipo,
Ela existe, ela tá aqui, ela vem, ela volta, ela aumenta, ela diminui, mas o que ela significa? Né? Ela me congela, ela me inviabiliza alguma coisa ou não? Que a gente não vai eliminar a causa, né? Não. Assim, beleza, pra você não ter mais dor, você não tem que mais tocar cadeira. Pô, isso não vai acontecer, né? Olha, a partir de hoje você não joga mais, não faz mais rugby, não joga mais, não usa mais a sua cadeira. Não usa mais o punho, né? Isso é louco, né? Isso aí entra na questão de propósito já, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Mas tem profissional que não dimensiona isso, sabia? A gente escuta muito caso, assim, de tipo, não, é melhor orientar pra pessoa parar de proporcionar a cadeira. Aí você fica olhando pra pessoa, você fala assim, mas e o que você propõe, então, se não for isso, né? Propõe ela ficar com uma tala na perna do pé ali de 90 graus, 24 horas. Deitadinho. Vai ficar alinhado, repouso. Feliz, não sabemos. Porém, devidamente alinhado, a parte né? ortopédica vai estar ok. Mas tem muito isso. Eu acho que é o fato de você não se colocar no lugar do outro, né? Quando você vai dar uma sugestão técnica, e daí né? a gente você pegar vê que tá tudo interligado, né? Questão física, emocional, é tudo uma coisa só. E se você tratar uma coisa e deixar a outra de lado, uma hora vai estourar. E você, Lucas, suas dores? O que tá... Calma. Coração dói. Coração. Que eu sei que o Lucas tá com uma lesão de punho agora. Bem, primeiro, o rugby, poxa, a gente toca a cadeira, tipo, muito, assim, né? E eu sempre faço essa analogia, o braço não foi feito para isso. Olha o tamanho do músculo da perna, o tamanho do músculo do braço, né? Então, hoje o meu joelho é meu ombro. Eu tenho que tomar cuidado também. Não sei se amanhã vai parar. Na verdade, também. o teu quadril é o teu ombro. Eu também fiquei pensando nisso, cotovelo ou joelho. Não, só porque senão você dá uma agonia do lado de cá. Aqui é tornozelo. Tornozelo e pé, joelho e quadril. Tornozelo, joelho e quadril. Tô sabendo agora também. Tem um toque. Deixa eu dar uma reboladinha. Você é besta. Mas bem, tem que fazer um trabalho muito específico de fortalecimento. Já teve profissionais que falaram assim, usa cadeira cadeira elétrica. Motorizada, né? Piadinha, mas sem graça que todo mundo faz. A pessoa fala assim, já usa cadeira elétrica? Assim, eu não cometi crime nenhum para utilizar cadeira elétrica. Eu vou morrer. Então, já teve profissionais que falaram assim, usa cadeira motorizada, tudo mais, para dar um alívio pro ombro, né? Eu treino bastante, mas ao mesmo tempo tento fazer um trabalho de fortalecimento para ombro. Então, preventivo aí. Então, nossa, conheço muito atletas que teve e tiveram e tem ainda alguma dor no ombro. Poxa, é tenso pra caramba, porque é o cara mais usa para alto rendimento, então eu, graças a Deus, nunca tive. Mas, questão de dor muscular, às vezes, alguma questão, por exemplo, punho, o toque de cadeira é diferente, né? Então, eu toco a cadeira com as costas da mão, então eu faço uma hiperextensão aqui no punho. Não foi feito para isso, né? Então, em vez de tocar a cadeira com essa parte da mão, eu toco com essa parte para utilizar o pouco que a gente tem ainda de extensor. Caramba. Então, eu puxo com o bíceps e no final do toque, eu tento usar o extensor ainda para ganhar um pouco mais de força. Isso você adaptou ou alguém te ensinou? Isso a maioria dos atletas utilizam justamente porque tem esse ganho no final, sim. Né? Eles têm um toque normal, mas chega um momento que vira a mão, faz o toque, mas no final do movimento eles jogam, tem a força do extensor. Daí isso, para alto rendimento, você sabe que cada detalhezinho... Isso foi outra coisa que a gente aprendeu com o Lucas. Porque na falta do tríceps para finalizar a extensão, ele usa muito do punho. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem tríceps, ela faz um toque de cadeira que vai aqui, tipo, do meio-dia a meio-dia 10. Sabe? O toque dele é isso aqui. Nossa. O meu, como a gente não tem tríceps, isso aqui vai super fraco. Mas como o bíceps está preservado, vem aqui de trás e vem puxando. E ele que fica fundo na cadeira ainda, então você pega lá no meião da roda, assim, ó. Então, por isso que... Vai passar em cima da sua mão se bobear. Mas assim, a minha cadeira ela baixa justamente por isso. Porque eu tenho bastante roda para tocar. Então eu tenho bastante força para colocar na cadeira. Se eu ficar mais alto, eu só tenho isso daqui, ó. Eu tenho pouco aro de cadeira. A tua sensibilidade nos dedos, como que é? Eu tenho sensibilidade 100% a tato, né? Eu consegui recuperar. Eu tô pensando porque se você tá tocando a cadeira e se seu dedo enfiar no meio dos aros, a minha cabeça onde foi, hein?
Não, é ótimo isso, porque quem não tem sensibilidade tem que... porque eu já fiz isso, eu vejo meus dedos entrando dentro do ar. Eu falo, mano, por enquanto, sem chance de tocar. Mas eu vejo o Lucas, ele tem as mãos mais... E ele usa uma luva, ele usa um acessório, uma borracha, né, Lucas? Não, eu digo no esporte, mas a cadeira dele aqui é direto. Não, eu tenho sensibilidade, mas pra mim é tranquilo. Mas no rugby a gente usa uma luva de borracha, uva a própria borracha, usa cola. Tudo com gripe, aderência que a gente tiver, é mais fácil para se locomover em quadro. Aí o profissional, né, o fisioterapeuta em especial, que é mais quadradinho, que vem lá, né, daquela formação legal, conservadora, tipo... né, tal. Fala assim, não, mas eu aprendi que propulsão de cadeira, você tem que... Vem, propulsiona, relaxa, alonga o braço, volta lá atrás, tal. E isso faz sentido no mundo... Sim. Que está na apostila, né? Não faz sentido no mundo real. Vida real. No mundo real. Vida real é... E de uma modalidade esportiva, né? Não faz sentido nenhum. Então... Eu de verdade, nunca tinha visto tocar a cadeira de rodas dessa forma. Eu aprendi a primeira vez com você. Nunca tinha visto assim, foi super aceito, né? Vocês, não, beleza, é assim. Você tem um rendimento maior assim, então tá bom. Então... Vamos tentar minimizar as consequências. Vamos fazer exercício para esse punho aí, para tentar Vamos tentar minimizar as consequências dessa postura, desse comportamento. Então, fazer exercício de resistência, né, algum trabalho de prevenção, para não dar alguma lesão no futuro. Eu fui no centro lá uma vez e eu vi a corrida de cadeirante, não sei se é corrida que fala, mas que dá a volta num estádio. Ele batia a mão na roda, toda fechada também, ele batia e ele corria muito. Eu falei, como que faz a virada? E tipo, eu fui percebendo que ele segurava, mas é que nós tava falando. Muito rápido, né? Mas é a que nós estamos falando, é a adaptação, né, cara? Porque do jeito que você também roda, tudo, ele batia a mão e rodava. E ia fazendo a curva com o corpo. Eu falei, olha só como habilidade, né? Como então. E os caras que têm mais tronco, eles não usam nem a mão pra fazer curva. Nossa, é só o tronco. No rugby mesmo. No rugby o pessoal tem tronco pra caramba, os caras só... A cadeira é mais justinha no quadril, você faz todo o movimento no quadril. Entendi. A gente isso quando a cadeira não vira, né? A gente usa uma faixa pélvica que prende a cadeira, prende você na cadeira. Ah, tá. Então, você sente, mesmo você tendo uma lesão mais alta igual a minha, você ficar preso na cadeira, e você sente a cadeira. Você sente, uma coisa só, sabe? Então, é algo muito, muito real essa questão que o pessoal utiliza mesmo. A própria questão de tronco, né? Por isso que a classificação funcional, ela busca ver se a pessoa tem tronco ou não, e isso entra na classificação funcional, porque interfere, com certeza. Se a gente pudesse resumir aqui para os profissionais da reabilitação, físios, educas, TOs, enfim, para a galera que está aí. Então, para trabalhar, né, para montar um programa de atletas como vocês, tem que pensar na modalidade, tem que vivenciar a modalidade, tem que aprender com vocês a modalidade, pensar na melhora do rendimento na modalidade, tem que pensar no preventivo, né? Então, como equilibrar tudo isso, como fazer um balanço de, por exemplo, da sobrecarga que é do teu bíceps, por exemplo, do teu ombro, para tocar a cadeira dessa forma durante o teu jogo, o que a gente pode fazer para fazer, né, para dar uma equilibrada disso. E também na funcionalidade no dia a dia, né, porque, enfim, vocês estão lá uma parte do tempo na modalidade, mas o resto do tempo de vocês estão no dia a dia. Como a gente pode também focar na melhora, na promoção de saúde, melhora de qualidade de vida e de funcionalidade de vocês no dia a dia. Então, não dá para pensar em montar qualquer programa de reabilitação de treinamento físico para um atleta paradesportivo como vocês, se não tivesse esse olhar mesmo, né? E eu colocaria mais uma coisa, que é ter vivência. Tenha vivências corporais com o que eles fazem. Porque é muito diferente você sentar na cadeira do Lucas e tentar tocar a cadeira e ter a sensação que ele tem fazendo aquilo. É muito diferente ter tido vivência com o Rafa. A importância do ajoelhado, por exemplo. É importante demais. A gente fazer tudo que a gente tá propondo. Não mexer as pernas, falar assim, vamos pro chão. Eu faço isso com meus alunos. Amarro a perna deles e vai, uma mão. Agora vamos treinar. Mas não pode levantar o pé, não pode... A pessoa fica travada no chão, cara. Então, assim, é esse olhar que eu falo. É difícil você opinar sem você estar vivendo o que o atleta precisa. Falar nisso, Márcio, agora nós vamos dar aula aqui no Acreditando Jiu-Jitsu e convidar todos vocês para fazer essa aula. Rafa já faz... Olha, o Rafa aqui já tá feito o convite. Olha aí, tá feito. Notícias, como é que fala quando é... Spoiler. Spoiler, boa. Pessoa que, né?
estreando. Dando spoilers aqui. Vai ser muito interessante ter Essa aula vai eu já disse pro Lucas, mal sabe o Lucas, mas o nome dele tá no O Lucas no também tá num de projeto que a vivências gente que tem já colocou o pra esse Lucas. semestre, Mas Então, a beleza, ideia, tá pra quem não sabe, né, o Rafa também dá aula de Gil mesmo, Sim, né? sim. Não só pratica a modalidade da aula, o Lucas tá lá no Ronins. E a ideia é cada vez mais a gente proporcionar também aos nossos clientes e, enfim, e pessoas no geral, essa vivência mesmo esportiva. Porque uma outra dificuldade que a gente tem é que a maioria das pessoas simplesmente não sabem como chegar no esporte, né? Ou nem sabem que existe o rugby, não sabem que existe o Gil e que são possibilidades, né? Não vai ser só para deficientes físicos, vai ser em geral. Então vai ser ótimo incluir pessoas juntas para poder treinar e sentir na pele. Na verdade, aqui, se você pegar o pessoal da Acreditando, não tem ninguém normal. Eu ia fazer esse comentário. Isso é verdade. Eu Se não você sei, assim, chama se alguém você for normal falar assim, ali, normal, não- normalidade. Vamos pensar o que é normal. Pensa num Brincadeira. treinador que é normal. Não, ninguém, não somos, não tem nenhum, não salva nenhum. É o aqui, na requisito verdade. pra contratar, né? É sobre isso, né? E tá tudo enfim, bem. sobre E tá isso. tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Mas, gente, olha, muito bom conversar com vocês, né? Muito obrigado. Muito obrigado por aceitarem esse convite. Já estava nos nossos planos, mas adiantamos bastante. É sempre um prazer poder conversar com vocês dois. Vocês sabem o quanto do lado de cá, nós estamos aqui representando toda uma equipe, mas o quanto a nossa admiração, né, por vocês, pelo que vocês são, pelo que vocês desenvolvem, pelas modalidades. E, além disso, pela quantidade de pessoas que vocês influenciam todos os dias. Porque não é fácil também, não é só a prática ali. A gente sabe o quanto vocês são engajados em levar o rugby mais longe, o Gil mais longe, mostrar para as pessoas todas as possibilidades dentro disso, né? Então, a gente sabe, a gente que está aqui do lado, pertinho de vocês, acompanhando, sabe o quanto o dia a dia é complicado, né? De fazer tudo isso acontecer. Sim. Fora o quanto é difícil ser atleta no nosso país, né? Isso a gente Sem nem dúvida. vai entrar no mérito dessa discussão, né? Mais um Mas, podcast, né? A gente pode falar um podcast só sobre isso, inclusive, né? Sobre polêmicas políticas, sobre quebrar o microfone do podcast. Polêmicas políticas, microfones quebrados, enfim. Mas muito obrigado mais uma vez. E aí, vou saber considerações finais. E aí, Minhas bom, considerações, só obrigada por aceitarem o convite. Vieram aqui meio de susto com a gente um hoje. susto bom é assim, né? Pegamos eles de surpresa. Mas vocês Chega são... mais, vem só gravar um não pode falar podcast, é palavrão, bem né? tranquilo. É. Não. Pode, fica à vontade. Não, a gente põe um pico, qualquer vocês coisa. são- Vocês são foda, vocês são os É. caras referência no que Agradeço a vocês oportunidade fazem. também de estar no time de vocês, né? Tipo, não só como profissionais, mas como a amizade de vocês é muito importante porque a gente vai crescendo junto e com certeza vai mais longe isso. Também agradeço a oportunidade. Sou muito adepto da gente conseguir passar informação, né? Tudo que a gente falou por aqui, realmente tem pessoas que não têm acesso, tem pessoas que não conhecem. Então isso eu sempre falo, quando a gente tem mais informação, a gente passa menos perrengue, Sim. né? Então a gente sabe muito bem questão de lesão. Se a gente soubesse muitas coisas que a gente sabe hoje, lá no início de lesão, a gente teria Sei lá, passado muito menos perrengue. Então, agradeço todo o carinho que vocês têm por todos os clientes daqui do Acreditando, o olhar humano que vocês têm com a gente e toda a dedicação que vocês proporcionam para o objetivo da pessoa, né? E eu acho que isso é o mais importante aqui no Acreditando. É por isso que está crescendo Por cada isso que dia ninguém é mais. normal. Nesse Por grupo. isso que tá onde está hoje, né? Por isso que a gente está aqui no estúdio do Acreditando, pois é. gravando isso aqui. Isso, lembro lá atrás, né? O Acreditando começando. E hoje em dia tá só numa crescente Vocês só. E isso Fazem gente- parte disso. a gente sabe o porquê, né? Então, Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. É claro que a gente vai deixar aqui descrito embaixo, nos comentários e tudo mais, mas sigam o Rafa, sigam o Lucas, eles falam coisas legais o tempo todo. Eles vão dar dicas de como deixar esses topetes, né, assim, alinhados desse jeito depois, mas sem eles mexer falam os dedos. Ó, sem mexer os dedos. caramba. Como você deixa um topete desse? Para um tetraplégico, né? Tutorial de topete. Dica, tutorial de Tutorial de topete topete para para tetras. tetraplégico. Aí eu vou ter que gravar Acho com a uma ótima paçoca, ideia. né? Aí, Aliás, eu trouxe sigam o Lucas ela. para ver a paçoca, porque ela é simplesmente incrível. Mas sigam os dois para saberem um pouco mais dessas rotinas incríveis aí. Nossa admiração e carinho por vocês, viu? Agradeço. Obrigada. Obrigado. E pedir pra galera, o canal do Acreditando, né?
se inscrever no canal do Acreditando, nesse botãozinho vermelhinho aí do lado, ó. Se inscreve para você... Blogueira é outra coisa, né? Sempre acompanhar aqui todos os episódios, podcasts do Acreditcast. Acreditcast. Trava-língua. Então acompanha a gente aí, vai ser bem legal os próximos episódios também. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.